Meus irmãos, o tema da nossa Semana do Lar, e eu vou fazer a nossa prédica dessa noite baseado no texto que diz respeito às famílias que têm as marcas da cruz, que está lá em Atos 16 e 31. Eu creio que é um dos versículos chaves. Eu digo para os irmãos, eu aprendi esse versículo desde que era pequenininho, né? E a gente aprende, às vezes a gente decora, e às vezes a gente não desce muito fundo para entender a grandeza que tem nesse versículo. E eu fiz a propositura de nós estudarmos as marcas de uma família que recebem a graça salvadora de Jesus Cristo. E eu pude ver a riqueza que tem nesse texto. Então, hoje nós vamos estudar marcas. E todos nós, por onde que passamos, nós deixamos as nossas marcas. Se você faz um documento, tu vai estar lá com tua marca, né? A digital vai estar lá. Onde você vai, você deixa a sua marca, não tem dúvida. Lá em casa, quando a gente chega em casa, a gente diz, fulaninho de tal foi quem fez isso. Por quê? Porque a gente já sabe que é a marca dela, né? Quando a gente encontra assim, assado, a gente já sabe mais ou menos quem fez aquilo e sem muita dificuldade. E hoje, nesse meio digital, tudo que nós fazemos, nós deixamos marcas, e vocês não acham que não deixam marca. Eu, quando saio de casa, eu deixo várias marcas para ir comprar um cibalena na farmácia. Saio do elevador, o elevador me filma do meu prédio, já deixei uma marca lá. Saio da garagem, sou filmado pela câmera da garagem. Passo nas lombadas que tem até chegar até o local que eu vou, tem uma marca lá que eu passei naquela hora com tal velocidade. Chego na farmácia, peço o cibalena lá para o farmacêutico, ele me entrega e eu passo o cartão de crédito, deixo outra marca lá, né? Daqui a pouco, se tiver um fidelidade, né, Josinaldo de Marco Antônio sabe, se tiver um fidelidade do plano de saúde, o cara dá lá e ele já dá um desconto. Quando eu volto para casa, a mesma coisa se repete. Então, hoje, tudo que nós fazemos, nós deixamos as nossas marcas. E quais são as marcas que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós deixamos? No tema que está aqui, vocês vão ver que nós não esgotamos, tá? Aqui tem algumas marcas, né? Vocês estão vendo aí a pista, né? Tem algumas marcas aí, mas não esgota todas. Nós deixamos a marca, pelo menos algumas que são fruto do Espírito Santo, e outras que não estão lá, mas que são marcas das pessoas que um dia aceitaram a Jesus Cristo. E no fato de nós aceitarmos Jesus Cristo, nós andamos em um novo caminho na nossa vida, as coisas velhas já passaram e agora nós somos marcados por outras coisas que até então nós não dávamos muito sentido em nossas vidas. Então, o sermão de hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão, e nós vamos entender um pouco mais do que é ter as marcas de Cristo em nossas vidas. Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias, lá em Atos 16, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Atos 16, nós vamos ler do 30 ao 34, eu acho que já está aí, né? Tá. O 30, Nicolas. O 30 ao 34. Diz assim o texto da palavra de Deus. E tirando-os para fora, disse-lhes: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os,
eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizados, ele e todos os seus. E levando-os à casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se toda a sua casa. Então é nesse texto que nós vamos tirar algumas lições de uma família que é marcada pela cruz. Eu não sei se ao longo que eu estava lendo, vocês já conseguiram marcar com a canetazinha algumas marcas que nós temos aí das pessoas que recebem o Evangelho, que recebem a graça salvadora de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês conseguem já vislumbrar. Com certeza vocês já fizeram algumas marcas aí, vocês já conseguem identificar algumas. Nós vamos destacar possivelmente essas mesmas marcas que está esculpida nesse texto bíblico. Então, meus amados, essa é uma história de uma família que recebeu as marcas de Cristo. E nós vamos ver que é uma história que abençoou aquela família e com certeza abençoa e reflete nos nossos dias de hoje. O pano de fundo dessa história, se nós formos pegar, eu comecei a trazer metade do... Só baixa um pouquinho o retorno aqui, Nicolas, está dando um retorno para mim. Se nós formos observar, o pano de fundo dessa história, nós lemos praticamente os últimos versículos, né, que vai até o 40, nós lemos do 30 ao 34, nós lemos parte dessa história, mas essa história, ela está inserida na segunda viagem missionária de Paulo, talvez lá pelo ano 50 a 54, após a morte de Cristo. Então, a igreja era muito recente e o evangelho começou a se espalhar de uma forma tremenda. E no capítulo 15 e 16, a igreja chega agora na Europa, e particularmente ela chega à igreja de Filipos. E nós vamos ver aqui a narrativa das viagens de Paulo, empolgado em levar o evangelho crescendo, e o clima daquela cidade mudou drasticamente. Se você for pegar lá cerca do versículo 20, de 17, 12 aqui desse texto, você vai ver a conversão de uma pessoa muito importante, Lídia, uma mulher asiática altamente influente, e ela aceita a Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, a sua família. Nós vamos ter logo em seguida a cura de uma pessoa que estava endemoniada, e isso foi o que causou a prisão de Paulo. Então essa pessoa que era endemoniada, era uma pessoa que era adivinho, e era explorada pelos seus donos, que utilizava aqueles dons malignos que aquela jovem tinha, exatamente para ganhar dinheiro. Muito comum ainda nos dias atuais. E aquela jovem, sempre que o Paulo saía com Silas pregando, ela dizia: esses verdadeiramente são os filhos de Deus. Gente, e aquilo começou a incomodar Paulo, não era só uma vez. Sempre que Paulo chegava, Paulo falando e ela lá falando, e esse é verdadeiramente os filhos de Deus, eles anunciam a palavra. Chegou um certo momento que Paulo não aguentou mais. Paulo disse: em nome de Jesus Cristo, sai de ti, demônio imundo. E aquele demônio saiu daquela jovem. Só que quando aquele demônio saiu daquela jovem, trouxe algum problema econômico para as pessoas que usavam aquela jovem para fazer aquelas adivinhações. E aqueles donos daquela pessoa lá, daquela jovem, foram lá para as autoridades romanas e disseram que Paulo estava tumultuando, trazendo uma religião que não era nem dos judeus, não era nem dos romanos, e estava trazendo tumulto. E aí aconteceu uma prisão arbitrária. Prenderam Paulo, açoitaram Paulo, botaram Paulo numa prisão, no local mais profundo daquela prisão, e como não se bastasse, ainda por cima,
travaram numa canga os pés de Paulo e Paulo ficou totalmente imobilizado. E naquela época, de acordo com o regimento romano, você não poderia ser... A prisão não significava que você já tinha sido penitenciado. Você não tinha recebido a pena, era mais ou menos uma sala de espera. A pena viria depois, quando houvesse um julgamento, e você era possivelmente condenado à morte, ou você era condenado a algum sacrifício específico. E nós vamos ver que Paulo foi logo açoitado. Por outro lado, a prisão de Paulo foi uma prisão irregular, porque Paulo era romano, e não poderia ser tratado daquela forma. E Paulo foi preso. E a gente vai começar agora do versículo 24. Então Paulo foi preso. E quando Paulo é preso, tem seus pés imobilizados. Paulo é açoitado. E você pode estar perguntando, mas como é que pode? O homem que sai para anunciar o evangelho de Deus, o homem que sai para pregar as boas novas, será que Deus abandonou Paulo e deixou que tudo isso acontecesse? Eu saio para evangelizar e levo logo uma surra. Você já começa a questionar. Se for algumas pessoas, que isso acontece com algumas pessoas, aquela pessoa vai dizer, Paulo estava em pecado, por isso que levou aquela sova lá dos soldados, por isso que foi preso. E a gente às vezes acha que as coisas são tão cartesianas, né? O agir de Deus, às vezes, meus amados, eu não quero ser muito fatalista aqui, mas Deus usa meios pelos quais nós menos planejamos dentro da nossa mente humana para fazer os seus objetivos eternos de salvação. E Paulo, diante daquela situação, Paulo começa a orar e a cantar. E Paulo começa a cantar, dar glória a Deus, orar, em meio às dificuldades. E como nós temos dificuldades de louvar a Deus em meio às dificuldades? Muitas vezes nós temos vontade de só orar, de clamar a Deus para a gente sair logo daquela situação, daquele perrengue. Mas Paulo, ele foi louvar a Deus, agradecer a Deus. Conta que os jovens saíram do Canadá e foram para as Filipinas evangelizar. E aquelas meninas começaram a evangelizar, a fazer um trabalho belíssimo. E a Filipinas é um país altamente contrário ao evangelho. E prenderam aquelas meninas. E aquelas meninas foram abusadas de uma forma terrível, ao ponto de vir a óbito todos aqueles que estavam naquela cela, dado a violência com que elas foram tocadas. E a história conta que aquelas meninas, em meio às dificuldades, ela cantava aquele hino: te louvarei, não importam as circunstâncias. Talvez isso sirva de exemplo para nós. Muitas vezes nós queremos muitas bênçãos de Deus, mas nós não entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos em dificuldades e nós começamos até a desacreditar de Deus, mas nós que temos as marcas da cruz, nós temos que ter em mente que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito específico de Deus. Essa prisão de Paulo não foi diferente. Paulo tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e esse propósito se cumpriu, porque os planos de Deus, meus amados, não se frustram nenhum. O que Deus prometeu, Ele cumpre. E Deus tem um plano na vida daquele carcereiro e da sua família, e de nada ia frustrar os planos de Deus.
Então, em meio aos louvores, em meio às orações, há um grande terremoto, e aquele grande terremoto, as portas da cadeia são abertas, as prisões dos pés são liberadas, e aquele carcereiro que era responsável pelaquela prisão, quando vê aquela confusão toda, ele diz: bom, o que eu vou fazer agora? Eu sou responsável por isso, e o Império Romano, o meu chefe, o meu general, ele é muito rigoroso, e com certeza eu vou morrer. E aquele homem desesperado, ele pega a sua espada e vai dar cabo da sua vida. Imediatamente Paulo vai dizer: não faça isso, nós estamos todos aqui. E aquele homem, no escuro, ele pede uma lâmpada, e a lâmpada chega, e de fato ele vai lá e verifica que todos estavam ali. E aquele homem extasiado com aquela cena, eu imagino que ele ouviu os louvores. Ele podia pensar: isso são uns loucos, né? Os caras apanharam pra caramba, estão aí, só o milho da pipoca, as costas todas samorando, ainda estão cantando, eu não entendo. E daqui a pouco, quando Paulo diz: não faça isso com sua vida, nós estamos todos aqui, ninguém saiu. Aquele homem, ele cai em si e faz aquela pergunta célebre que está no versículo 30, Nicolas. Fique ligado aí, Nicolas, no versículo 30. E depois de trazendo para fora, disse: senhores, no caso era Paulo e Silas, que devo fazer para ser salvo? Uma pergunta simples e direta, sem muito arrudeio: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo, eu vou dizer para vocês, foi uma resposta muito mais direta. E a resposta de Paulo não foi fazendo um arrazoado, não foi explicando A, B, C, por isso, por aquilo outro. Paulo, de uma forma muito mais precisa, no versículo 31, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Meus amados, se nós formos ler esse texto, nós vamos ver aí que ocorreram 3 grandes milagres. O primeiro milagre que nós vamos destacar aqui é um milagre físico. Houve um terremoto, e aquele terremoto exatamente abriu as cadeias, tirou as amarras de Paulo e Silas. Então nós vemos aí um milagre físico. O outro milagre que nós vemos aqui é um milagre moral. Eu imagino que o próprio carcereiro está dizendo: bem, peraí, cara, se fosse eu, estando preso, as cadeias todas abertas, eu fui embora. Mas houve ali um milagre moral, porque aqueles homens, aqueles presos poderiam ir embora, e Paulo conseguiu manter todos ali, ninguém saiu. E o carcereiro ficou desesperado diante daquela situação. Ele pensava na morte, ele pensava na sua família: vou deixar minha esposa, vou deixar meus bens, vou deixar meus filhos, e se eu não me matar, eu vou ser morto mesmo assim, por conta da minha negligência de não ter sido capaz de manter os presos aqui no cárcere. E nós vemos aí que Paulo não desrespeitou as leis. Paulo estava preso, ele só poderia ser liberto com o indulto de quem o prendeu. E aqui tem um exemplo de Paulo exatamente para nós sermos obedientes às leis que são instituídas pelo nosso Estado. Muito embora Paulo fosse preso de forma injusta, sem os rigores que a lei deveria ter para os cidadãos romanos,
Paulo não foi embora, porque Paulo respeitava as leis instituídas. Ele sabia que a pessoa que prendeu ele deveria ser a mesma pessoa que ia soltar. Então nós temos um milagre físico do terremoto, nós temos um milagre moral aqui, de Paulo não ter desobedecido às regras e nem ter deixado aquele cárcere, e nós temos aqui um milagre maior de todos, que seria um milagre espiritual. Deus mudou a vida do carcereiro. A conversão do carcereiro desembocou na salvação da sua família. Então, meus amados, o Evangelho, ele começa não apenas alcançando a pessoa, mas o Evangelho também ele alcança as famílias inteiras. E com isso aqui eu não quero trazer um ensinamento errado para vocês, porque aqui diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se você for pegar esse texto literalmente, quem é que deveria crer aqui? Era o carcereiro, só ele. Crê tu, né? Que o verbo aqui é no imperativo. Crê tu e vai ser salvo você, e por tabela vai ser salvo a sua família. Se você for pegar esse texto isoladamente, sem pegar o contexto, sem pegar a Bíblia para explicar a Bíblia, você pode criar aqui uma falsa doutrina. E uma falsa doutrina que eu digo para vocês, que tem muitos pais de família que acham, pelo fato de vir para a igreja, trazer seus filhos já estão salvos. E eles acham que fazendo isso já cumpre tudo. E ainda por cima usa outro texto totalmente fora de contexto para dizer, não tem aquele texto na Bíblia que diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar, não é isso? E talvez vocês estão pensando que isso é uma promessa, não é? Isso é uma promessa de Deus? Não, isso não é uma promessa de Deus. Quem escreveu isso? Salomão. Salomão escreveu isso, e os livros que Salomão escreveu são livros sapiencial, são livros que nos dá conselhos para as nossas vidas. Você não pode pegar um livro de Cantares, de Provérbios, de Salmos, e a partir dele tentar fazer uma doutrina, porque você tem que ter sérios cuidados. Você tem que ter sérios cuidados com isso. Aqui, Salomão está dando um conselho para nós que somos pais, que nós devemos educar os nossos filhos dessa forma. Gente, isso é natural. Se nós fizermos isso, nossos filhos vão crescer ouvindo a palavra de Deus, vão ser evangelizados, vão ser grandes pessoas e vão um dia ter um encontro, um confronto com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, e vão ser salvos. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa. Eu creio que Paulo já sabia que aquilo ia acontecer, porque Paulo já sabia. Paulo recebeu o discernimento. Eu queria que vocês vissem só o discernimento que Paulo recebeu quando ele pega a luz, né? E depois de muitos açoites lançaram na cadeia o carcereiro, e este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros que os escutavam. E de repente veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas soltaram e as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que eles tinham ido embora. Mas Paulo bradou em alta voz: não faça isso, não faça nenhum mal, nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, aqui onde é que está aqui, eu diria, o que Paulo já sabia o que ia acontecer, porque estava tudo escuro, não estava? Como é que Paulo ia ver o carcereiro no escuro? Deus tinha revelado a Paulo que ele ia dar cabo da vida dele. Da mesma forma que Deus tinha revelado a Paulo que aquele homem ia ser salvo. Mas não só aquele homem ia ser salvo também a sua família. Então, meus amados, nós temos que ter isso em mente. Sem um novo nascimento é impossível ser salvo.
O Novo Testamento leva muito a sério a união da família, e quando a salvação é oferecida ao chefe do lar, torna-se logicamente disponível ao restante do grupo familiar. Então nós vamos ver aqui que Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem creu e a família dele também creu. Eles não foram salvos por tabela. Se você pegar o versículo 32, o 32 vai dizer: e eles pregaram a palavra a todos em sua casa. Percebem aí? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Gente, nós percebemos e às vezes nós vemos muito para a igreja, e eu não posso ter a razão de vocês não, porque às vezes isso já aconteceu comigo. Às vezes eu venho para a igreja cheio de problemas, de dificuldade, e eu saio de casa assim naquela expectativa: ô Senhor, eu quero ver um sermão que eu saia revigorado. E eu chego aqui, o pastor Davi senta a lenha. E às vezes eu fico pensando, e eu creio que vocês também, mas eu queria receber uma mensagem de conforto. A gente vai para a igreja para ouvir falar das crises que nós temos por conta do pecado, da nossa desobediência. Eu já sei disso. Eu queria ouvir outra coisa que afagasse a minha alma. Eu queria que o pastor falasse de autoajuda, falasse de esperança, falasse de que eu vou vencer as dificuldades, e a série de coisas que nós queremos ouvir. Mas o que nós precisamos ouvir e transmitir aos nossos filhos é saber responder a pergunta que o carcereiro fez: o que é que eu preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho simples e fácil. Muitas vezes nós queremos complicar o ensinamento do evangelho de Cristo com teorias, com estratégia, com isso, com aquilo, quando as pessoas precisam de uma resposta simples: crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Você não precisa trazer uma série de regramentos para que as coisas aconteçam, né? Não, você tem que ser diretivo. Gente, porque você pode pregar a melhor mensagem do mundo, você pode fazer o que for, a forma de você expor, se o Espírito Santo não atuar na pessoa que está recebendo a mensagem, não vai rolar. Você não vai ser salvo, porque o Espírito é que vai testificar. Às vezes o Espírito testifica. Teve um irmão aqui que eu estava falando, eu não estava pregando o evangelho, eu estava mostrando uma tabela aqui na igreja, um gráfico de como a igreja estava trabalhando, e esse irmão ficou tão impressionado com essa forma como foi apresentada, que aceitou a Jesus Cristo. Vai entender. Vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar? O Espírito Santo é que age. Muitas vezes nós chegamos aqui, eu preparo um esboço aqui, eu não estou olhando quase para nada hoje de esboço, e a gente prepara aqui os bolsos, se espelha a semana toda, mas o agir é de Deus em nossas vidas. Deus é que vai falar aos nossos corações. Nós precisamos ter isso bem claro. O Espírito Santo é que vai falar, é que vai trazer o refrigério para a sua alma. Agora, de uma coisa, você tem que estar receptível. Você tem que chegar aqui na igreja com o coração aberto, na certeza que você veio para o lugar onde Deus vai falar. Agora, se você vem aqui para a igreja pensando que você vai ter seu ego acariciado, não vai rolar. Deus não vai agir dessa forma. Deus vai trazer aquilo que você precisa ouvir. E muitas vezes nós queremos fazer programação A, B, semana da família, a gente faz aquilo, mas saiba vocês, nós fazemos tudo isso com o intuito de que Deus usa as pessoas que vão falar para te alcançar, e nós estamos orando para que o Espírito Santo possa testificar na vida de vocês.
para que vocês tenham uma vida diferente, para que vocês comecem a exalar o perfume de Cristo, para que vocês possam ter essas marcas, as marcas da cruz, as marcas do Evangelho na sua vida. Então aquele carcereiro, gente, ele fez essa pergunta simples, e Paulo recebeu de uma forma muito mais simples. Meus amados, e Paulo já tinha resumido essa mensagem em outros textos, e nós queremos aqui ver lá em Romanos, Nicolas, Romanos 1, 16 e 17, que Paulo, de igual modo, ele vai sumarizar. Interessante que a pedagogia que Paulo utilizava era muito simples, muito embora Paulo fosse um douto, mas ele não se arvorava da sua inteligência, da sua sabedoria, ele falava de uma forma simples e sintética. Romanos 1, 16 a 17, e ele vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, e ele aqui classifica o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, e o justo viverá pela fé. Meus amados, nós vivemos pela fé porque nós ouvimos a palavra de Deus. A nossa fé é crescida a partir do momento que eu dou vazão, que eu abro os meus ouvidos, que eu abro a minha mente para que a palavra do Senhor possa alcançar o fundo do meu coração, o âmago da minha vida, da minha alma, e eu começo a meditar nas palavras. Lá em 2 Coríntios 2, 23 e 24, Paulo vai dizer de forma sintética algo parecido. Mas nós não pregamos a Cristo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Interessante nesse texto, Paulo ele sai, eu acho que é uma das primeiras vezes que Paulo sai a pregar, e Paulo vai levar o concílio de Jerusalém. E esse texto, gente, vocês sabem quanto tempo foi escrito depois da morte de Cristo? 20 anos, né? Cerca de 20 anos que Jesus Cristo tinha sido morto, ressuscitado, cerca de 20 anos Paulo estava escrevendo isso, e Paulo ele sai para a Europa com a autoridade da palavra de Deus, mas também com a autoridade da própria igreja que já estava sendo organizada, já tinha um concílio de Jerusalém, que já tinha alguns achados para dizer, que a salvação não era só para os judeus, a salvação alcançava todos aqueles que crescem em Jesus Cristo, tanto grego como judeus, né? Está entendendo aqui como ele vai falar? E lá em 1 Colossenses, e aqui eu vou parar porque tem vários textos, eu não vou falar, mas apenas lá, mais um texto lá em Colossenses 1, 23, ele vai dizer: se é que permaneceis na fé, alicerçado e firme, não deixando afastar-se da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu me tornei ministro. Então nós vamos ver aqui que Paulo anunciava o Evangelho de uma forma resumida, ele era muito preciso do que as pessoas naquela época precisavam ouvir. Então a mensagem precisa ser uma mensagem cirúrgica, porque aquelas pessoas que estão do outro lado, elas não têm esse despertamento para entender essa linguagem de crente, né? Que a gente às vezes começa a evangelizar as pessoas, a gente começa a usar esse linguajar de crente, e às vezes a pessoa não entende, vai se chamar de varão, varoa lá fora, fica difícil, né? O cara vai, varão, varoa, o que é isso? Né? E a gente começa a usar algumas linguagens que é utilizada dentro da igreja, que nós entendemos, mas chega lá fora as pessoas totalmente não entendem essa linguagem que nós utilizamos aqui. Então, meus amados, eu queria dizer para vocês que não existe uma regra de bolo, não existe uma receita, apenas a expressão frasal de Paulo. Ele vai dizer:
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então a nossa família precisa ser salvo. Ninguém nasce crente, ninguém nasce cristão. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. E nós vamos ver que aquele homem, quando ele faz essa pergunta, o que é que eu preciso para ser salvo? Preste atenção aqui, quando ele faz aquela pergunta, o que é que eu preciso para ser salvo? Houve aqui um sacrifício que foi feito há cerca de 20 anos atrás. Cristo tinha morrido, Cristo tinha ressuscitado, Cristo tinha voltado para os céus e Cristo tinha prometido: e vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e Paulo já estava nos confins da terra, porque Paulo já estava na Europa, Paulo já tinha ido para as Europas. Então, aquele homem, quando ele faz essa pergunta, o que é que eu preciso para ser salvo? Aquele homem, possivelmente, ele era adepto de uma religião, e eu imagino que aquele homem, ele fica pensando: bom, o que é que eu vou ter que fazer? Eu já estou quase imaginando o que é que esse homem vai dizer, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho isso, aquilo outro, que eu tenho que ir lá na escadaria da Penha, subir de joelho, e depois eu tenho que ir lá no Juazeiro de Padre Cícero, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não foi nada disso que Paulo falou. Paulo disse: não precisa você fazer nada disso, porque isso já foi feito. Há 20 anos atrás, Jesus Cristo veio, e não precisa você fazer mais nada, porque Ele fez tudo. Jesus Cristo já fez tudo por você, não precisa você fazer mais nada. E nós vemos aqui que a salvação entrou naquela casa, vinda a obra do Senhor, e aquela obra do Senhor, pelo agir do Espírito Santo, aquela família foi batizada, lá no versículo 34. No 34, então, levando para a sua própria, e naquela mesma hora cuidaram deles os vergalhões, e em seguida foram eles batizados. Então é simples, meus irmãos. Então, não adianta esses momentos de reflexões que nós passamos aqui na igreja, sobre ter marcas, as marcas de Cristo em nossas vidas. Não adianta nós trazermos aqui uma lista de coisas que você deve fazer, uma lista de coisas, não é isso. O Evangelho não trata disso. O Evangelho não é o que eu faço, e sim o que Ele fez. Você não pode fazer nada, mas porque Ele já fez por você. Ele veio à cruz e morreu por você. O próprio Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossa consciência para nós ajudarmos a entender as maravilhas de Deus. Então nós precisamos entender que bastam para a nossa casa, basta o Senhor, basta nós ensinarmos aos nossos filhos: crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Aquele homem, ele teve a sua vida, ele ganhou 2 vidas. A primeira vida porque ele ia se suicidar, né? Ele já estava com a espada na mão para dar cabo da sua vida, mas ele foi salvo fisicamente. Como também ele foi salvo espiritualmente. E como quebra, ele conseguiu que os seus também fossem salvos. Essa ideia de os seus, meus amados, é tão importante aqui, que pode ser os seus filhos, e naquela época, aquelas pessoas tinham escravos, tinham os seus servos, e todas as pessoas daquela casa receberam a salvação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele entrou naquela casa, e Jesus Cristo, quando entra numa casa, ele começa a deixar suas marcas, ele começa a dar frutos. Então quando o Evangelho, quando aceito Jesus Cristo, eu começo a ter uma outra perspectiva de vida, a minha cosmovisão tem outra dimensão, eu começo a pensar diferente, eu começo a pensar com os olhos do Espírito Santo, com a mente de Cristo dentro de nós. E muitas pessoas, às vezes, eu não consigo pensar com a mente de Cristo, e é tudo a mente de Cristo, e
E às vezes vocês acham que quando a gente fala isso, a gente está espiritualizando as coisas demais, mas o que nós precisamos é disso. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas que nós praticávamos antes, o nosso modo de pensar, gente, ficou para trás. Se Cristo vem e faz tudo novo na minha vida, eu não posso estar vivendo, não posso estar deixando as marcas que eu deixava antes. Eu não posso estar gerando frutos ruins, eu tenho que começar a gerar esses frutos que estão aqui, o fruto do Espírito Santo. Nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo com os jovens, e uma das primeiras lições que eu estava aqui ensinando para os meninos, eu estava dizendo, ó, o fruto do Espírito Santo são todos esses 7 aí. Aí um dos meninos perguntou, mas eu posso ter um fruto, por exemplo, eu posso ter alegria e não ter domínio próprio? Eu posso ter mansidão e não ser perseverante? Eu posso ter alegria disso, aquilo outro? Meus amados, é o fruto. Se você tem um fruto do Espírito Santo, você tem tudo que está lá dentro, você tem tudo que está no pacote. Se você não tem isso, paciência, tem alguma coisa que ainda tem que acontecer com você. Eu não tenho paciência com isso, eu não tenho domínio próprio, quando alguém fala, eu não aguento, eu vou logo para cima, eu não gosto de ficar calado. Então você não tem domínio próprio, você não é longânimo, você não tem mansidão. Os frutos do Espírito Santo têm que se revelar na nossa vida, na vida de um crente. Mas para isso nós temos que ter as marcas de Cristo. Nós temos que um dia ter a principal marca de Cristo, é que nós fomos selados pela salvação, nós fomos selados pela obra redentora de Cristo ali na cruz, que veio, morreu e ressuscitou, para que eu e você nós tivéssemos acesso a Deus. Não precisa você fazer nada, porque Ele já fez tudo por você. Meus amados, tem inúmeros pais dentro da igreja, espalhados pelo mundo, que amargam situações tenebrosas. Eles ficam passando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter dado uma melhor educação para o meu filho, eu deveria ter ficado mais perto do meu filho, eu poderia ter ensinado meu filho a andar de bicicleta mais cedo, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Mas a principal coisa, o maior legado que você pode deixar para o seu filho é saber responder essa pergunta: o que é que eu preciso para ser salvo? É crer no Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser salvo. De que adianta você ganhar o mundo todo, de que adianta você instrumentalizar seu filho com inglês, com tecnologia, com isso, com aquilo, mas seus filhos não têm o mais simples, que é a salvação de Jesus Cristo. Meus amados, eu confesso para vocês, a vida às vezes nos vai ensinando. Se eu pudesse voltar um tempo, eu teria colocado minhas filhas em escolas que ensinassem mais a palavra de Deus. Olha, eu não teria a menor dúvida hoje. E eu creio para os irmãos que o momento que minhas filhas cresceram mais foi quando estudavam nos colégios das freiras. Vocês estão achando graça, né? Era quando minhas filhas estudavam na escola das freiras que elas recebiam uma boa educação. A gente tinha que fazer algumas correções, mas eram poucas. Quando as meninas saíram da escola das freiras, coitada de Cida, tinha que responder algumas perguntas que as meninas faziam, que eu vi os coleguinhas falando, não sei o que, aquilo lá, que até hoje, eu acho que com 50 anos, eu tenho até vergonha de responder alguma daquelas perguntas. Talvez algumas eu nem saiba. Mas saibam vocês de uma coisa: vocês são instrumentalizados. Vocês, essa semana que vão estar aqui, possivelmente vocês vão receber uma carga de informação da parte de Deus, que vai dar subsídio para você responder um monte de coisa para os seus filhos. Porque às vezes você não se prepara, mas quando você não se prepara, você saiba que você tem uma igreja, você tem aqui pastores, você tem presbíteros, você tem pessoas experientes na fé, que pode te ajudar. Eu lembro que quando eu era garoto, 5 anos, 6 anos, mãe começava a me ensinar, e ela fazia uma forma lá de resolver uma conta, alguma coisa desse tipo, e eu resolvi do jeito que ela ensinava, e daqui a pouco eu fazia do outro jeito, eu perguntava, e assim está certo? E ela batia, pinava o cabeção dela lá, que ela, não sei não, meu filho.
Aí tinha que ir atrás de uma professora que era amiga dela para poder vir me ensinar, porque eu tinha feito essa pergunta e ela não sabia responder. Meus irmãos, da mesma forma é aqui na igreja. A igreja é esse ambiente onde nós estamos para compartilhar todos os aspectos da nossa vida. Gente, quando a gente morava em São Paulo, as meninas, vez por outra, faziam algumas estrelagens, e os oficiais da igreja, os amigos nossos, iam lá e reclamavam ferrenhamente. E chegavam, puxavam aqui, olha, não pode fazer mais isso e... Hoje em dia, se a gente for fazer isso aqui na igreja, meu amigo, você arrumou um inimigo para o resto da vida. É capaz do cara chamar até o juiz da infância, da juventude, para vir aqui processar. Mas aqui é um lugar onde nós vivemos em comunhão, onde as dúvidas acerca da palavra de Deus, eles devem fluir. Então nós vemos aqui as famílias que são marcadas por Cristo, são famílias incomuns, por não agir dentro dos padrões do mundo. Nós agimos dentro dos padrões de Deus. E nós, como pai, nós temos que ensinar os nossos filhos a andar nos padrões de Deus, andar na contramão do mundo. Nós temos uma missão Hércules para fazer isso, uma missão hercúlea, de fazer hoje, trabalhar os nossos filhos a andar na contramão de toda essa tecnologia, dessa forma, desse novo paradigma que nós temos de criar os nossos filhos, onde o Estado acha que se está no direito, o Estado tem que dizer como é que nós temos que criar os nossos filhos, a forma, as opções sexuais, o Estado agora quem define, a família não define mais isso, e a família perdeu muito espaço por conta de que o Estado achou um vácuo aí, agora está se aproveitando de desses normativos, desses entendimentos, às margens da palavra de Deus, às margens do conhecimento inicial e exordial que Deus formou toda a família. Então, meus amados, uma família que tem a alegria, nós vamos ver que é uma família alegre, é uma família alegre no testemunhar. Lá no versículo 34, então levantou-se, lavou-se as próprias calças, lhe pôs à mesa com todos, e manifestavam grande alegria, lá no versículo 4, uma família alegre, uma família que testemunha do amor de Deus. Então, famílias com a marca de Cristo precisam conhecer o Evangelho, mas eles precisam conhecer também os frutos do Evangelho. Paulo e Silas, meus amados, tinha tudo para querer que aquele carcereiro ele se desse mal. Volta a fita comigo. Paulo tinha sido apanhado, açoitado, estava preso numa masmorra lá, com os pés e com as mãos amarradas num tronco. Humanamente, Paulo queria que aquele carcereiro se desse bem? Aquele carcereiro era o algoz de Paulo. Não era isso que Paulo queria daquele carcereiro. Aquele carcereiro, outra pessoa podia pensar, se fosse eu, queria que ele se desse, opa, peraí, quase que sai, que ele se desse mal. Mas Paulo tinha outra perspectiva. Paulo tinha uma missão a ser cumprida. Paulo tinha um amor de Deus na vida dele. E isso era o suficiente. Apesar da dificuldade, Paulo estava alegre. E depois de tudo isso, depois do terremoto, aquela família também se alegra com Paulo. E a gente vai ver aqui no final do versículo 34, que eles se alegraram, todos se alegraram com grande alegria por terem crido em Deus. Então, quando eles creram em Deus, quando eles entenderam o Evangelho, eles aceitaram Jesus Cristo, eles tiveram uma vida transformada. E a transformação na vida deles, meus amados, a gente pode ver algumas evidências dessa transformação. E a primeira evidência que nós vamos ver está lá no 33 e no 34, que vai dizer que
eles cuidaram de Paulo e Silas, né? Então, levando então para as suas próprias casas, deu comida lá a ele. Mas no 33 diz: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, ou seja, lavou aquelas pisaduras lá, aquelas marcas, aquelas cicatrizes que tinham lá. E isso mostra amor. Aqueles homens, eles tinham sido salvos. Aquelas pessoas não eram pessoas estrangeiras, ninguém conhecia aqueles homens, eram prisioneiros, mas eles se sensibilizaram. O evangelho de Deus começou a testificar. Aqueles homens, aquela família leva Paulo e Silas lá para a sua casa, e lá na sua casa eles recebem todos os cuidados. Então, meus amados, todos esses cuidados aqui revelam o amor de Deus. Paulo e Silas tinham essa característica do amor de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos bem o que é o amor de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas me fazem algo mal na minha vida e eu não consigo esquecer nunca. Aquela pessoa fez isso comigo, eu sou crente, mas não dá para viver dessa forma, eu não tolero, eu não consigo sentar no mesmo lugar, eu não posso estar no mesmo ambiente dela. Meus irmãos, fala sério, o amor de Deus pode estar numa pessoa dessa? Não está nunca. Porque você pode perceber aqui, Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Esse aqui, o que Paulo fez nesse momento, foi amar os inimigos dele, os algozes. Esse homem, ele ia ser morto, mas o amor de Paulo foi muito maior. E Paulo tinha todos os motivos para não querer o bem daquela pessoa lá, do carcereiro, mas pelo contrário, Paulo amou o inimigo dele, e a gente não pode ser diferente, porque a Bíblia diz: como é que eu posso dizer que ama a Deus e não ama o meu irmão? Interessante que Deus deu até uma aliviada aqui, né? Falou irmão, né? Não foi nem inimigo. Paulo foi até um pouquinho mais longe. Paulo amou o inimigo dele, né? Mas como é que eu digo que ama a Deus e não ama meu irmão? Vocês já pensaram a grandeza que isso tem para as nossas vidas? Então, meus amados, até meia hora atrás, aqueles homens estavam tomando conta daquele suplício, daquele tremor de terra que aconteceu, e agora, no curtíssimo espaço de tempo, eles estão tudo na casa do carcereiro, sendo tratado, recebendo uma boa refeição, recebendo todo afago, toda a hospitalidade. E aqui nos lembra o texto lá de Tiago 2, 17 e 18. Tiago 2, 17 e 18 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu com as obras te mostro a minha fé. Em outras palavras, meus amados, nós temos que ser salvos. E quando nós somos salvos, em decorrência disso, eu começo a fazer as boas obras. Isso é um fruto do Espírito. Então, quando eu sou alcançado por Jesus Cristo, eu sou transformado. E aquilo que eu fazia antes, agora eu não vou fazer mais. Aquele prisioneiro, ele lava as feridas de Paulo. Ele já começou a dar os frutos, ele já começou a mostrar as marcas. E nada nos transforma nesse mundo, senão a contundência do amor de Deus, daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Então, meus amados, não vai ser fácil lutar contra as intempéries de uma sociedade cada vez mais cruel. E nós temos que ter muita habilidade de lidar com isso, com amor com os nossos filhos, no ensino, no trato. Nós temos que testemunhar, nós temos que dar exemplo para ele. A segunda transformação que nós vemos aqui,
que aqueles homens, eles passaram a fazer parte da grande família de Deus. Naquele momento, eles ouviram a palavra de Deus, e assim que eles ouviram a palavra de Deus, eles foram o quê? Batizados. Eles foram batizados porque eles assumiram um compromisso diante de Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram receber agora um compromisso que ele tinha com a igreja do Senhor. E às vezes eu vejo muitos dos nossos filhos preocupados em ser batizados. Eu fico perguntando, mas como é que pode? Se você receber a Jesus Cristo, o seu desejo é ser batizado. E a gente acha que batismo é algo de outro mundo, que tem que fazer isso, aquilo, outro. Nós temos que fazer classe e catecumes, né? A gente tem que passar aqui 6 meses ensinando os meninos a doutrina, aquela coisa toda. Paulo fez isso. Quem crê, salvo, será batizado. Eu lembro que às vezes nas reuniões dos oficiais a gente discutia, não, mas essa pessoa pode, não pode ser batizada. Aí eu lembro que o pastor Jonas e o pastor Davi também não é diferente. Eles dizem, mas se a pessoa diz que aceitou Jesus Cristo, quem somos nós para dizer que não? Então, que a pessoa aceitou, então ele vai fazer parte da grande família de Deus. O batismo não nos salva, mas o batismo é um indicativo de que nós queremos sim uma aliança com o Senhor, e nós queremos fazer parte de uma grande família do Senhor, debaixo de um pacto do Senhor, feito a partir de famílias incomuns, que demonstram que comungam o amor do Senhor sobre todo sempre. Terceiro ponto, e eu diria para vocês, de uma vida transformada, é uma vida de hospitalidade. É uma família que nós vemos aqui nesse carcereiro, que ele levou Paulo e Silas para sua casa, tratou das suas feridas e recuperou a sua vida, da mesma forma lá do samaritano. E aqui lá em Hebreus 13:2 vai nos dizer algo sobre isso, que é uma das marcas que eu creio que não vai estar aqui, mas nós vemos aqui nesse texto, é uma dessas marcas, e ele vai dizer, não negligencieis a hospitalidade por alguns, praticando-a sem saber acolher anjo, sem saber. Gente, muitas vezes, esse texto é interessante, e a melhor forma que eu vi desse texto, não sei nem se eu vou falar, mas eu vou falar, foi assistindo um filme dos Amish. Quem já assistiu o filme de Amish aqui? Só Cida, né? Dos filhos dos Amish. Os Amish são pessoas que eles são cristãos, entre aspas, e eles vivem isolados, eles se isolam e não se misturam, eles chamam todo mundo inglês, né? Não foi Amish, vai ser inglês. E agora são as pessoas altamente piedosas, e umas pessoas que gostam uma das características dele é hospedar, e eles lá têm um lema que ele diz que eles hospedam porque possivelmente eles estão hospedando o anjo. E assistindo esse filme, eu me preparando para fazer o sermão, eu lembrei dos Amish, e eles fazem isso, olha, sem saber que acolhem anjos. Em outras palavras, nós devemos ser bons hospedeiros, porque nós podemos estar acolhendo pessoas de Deus, pessoas que precisam da nossa ajuda. E uma das características que eu vejo nessa igreja é que nossa igreja é muito hospedeira, né? Nós recebemos bem as pessoas, nós temos essa característica. E a terceira questão que nós temos aqui, a quarta questão, né? Finalmente nós chegamos ao final, é de uma vida transformada pela alegria. O fato de Paulo, assim como Silas e o carcereiro, eles se alegraram por causa da fé que ele tinha. Diz assim, e todos os seus manifestaram grande alegria, versículo 34, por terem crido em Deus. Então, famílias que têm as marcas de Cristo são famílias alegres. Famílias alegres, meus amados, não quer dizer que a pessoa sai sorrindo, mostrando os dedos por tudo que é canto, não. Não é isso. É família que tem alegria, tem prazer de estar na casa do Senhor. Muitas vezes nós temos um prazer de estar aqui na casa do Senhor, mas nós estamos meio sisudos, mas nós estamos com prazer. A nossa alegria é uma alegria interna. A nossa paz é uma paz que excede todo entendimento. Eu não sei o que é, mas eu estou alegre internamente. Eu sempre costumo dizer, gente, tem dia que eu, para me levantar da cama, eu disse, Senhor, como é que eu vou enfrentar essas feras?
Só tu na minha vida. E aí eu me lembro que eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus que vai estar à frente de mim, das minhas batalhas, um Deus que vai estar na frente, tirando todos os faraós que apresenta, todas as dificuldades, porque é um Deus maior do que tudo. Meus irmãos, isso é como um refrigério. Eu não sei explicar, isso aqui é sentimento, sentimento não se explica. Eu posso até tentar desenhar para vocês, mas você sabe, aquela alegria que eu tenho, a meio das dificuldades eu fico alegre, Senhor, poxa, eu já estou alegre. Daqui a pouco eu penso que eu tenho que fazer, eu digo, mas eu vou aproveitar esses momentos de alegria que o Senhor está me proporcionando, e isso é que me faz seguir. Então, uma família que tem as marcas da cruz é uma família alegre. Meus amados, nós vimos todos esses aspectos, nós temos que ter essas características, e ao longo dessa semana nós vamos ver as marcas de uma família que ora, uma família que busca a palavra de Deus, uma família que busca o perdão, uma família que tem as instruções de Deus para formar famílias, e nós vamos ter a marca da esperança, da perseverança, de que Deus está no controle de tudo.